Fala galera do YouTube, beleza? Gustavo aqui. Se eu te falasse que qualquer pessoa comum pode começar a investir com pouco dinheiro e construir uma renda passiva assim no futuro, você acredita? Porque hoje eu vou te explicar de forma simplificada do zero mesmo como começar a investir, mesmo que você nunca tenha feito nenhum aporte, nenhum investimento, nem aplicação, nem nada. Vou mostrar, é mais um guia introdutório sobre a diferença de renda fixa, variável, renda passiva, o que são essas coisas, né, definições, como montar sua base financeira, seu perfil e como dar os seus primeiros passos de investimento mesmo. Então eu separei aqui um slide, uma apresentação do Canva, só para ficar um pouquinho mais fácil para a gente aprender juntos sobre isso. Então o título é Como Investir. E primeiro de tudo, né, os seus tópicos, né, que vamos apresentar aqui, sobre o que é investir, o que é renda passiva, tipos de investimentos, renda fixa, renda variável e como começar do zero. Então, primeiro de tudo, o que é investir? Investir nada mais é do que você colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Ou seja, você vai ter um pouco de capital, você trabalha, né, ganha, aqui que nem no exemplo, né, você ganha R$ 100, você investe esses R$ 100 e no futuro eles vão virar 110, 120, 130. Isso acontece por causa dos juros compostos. Os juros sobre os juros. E o que seria juros compostos, né? Imagina que você ganhou R$ 100 e você coloca esses R$ 100 para render um mês numa caixinha da Nubank, por exemplo. E o rendimento é 1% ao ano. Nessa situação você ia conseguir receber só de renda, deixar o seu dinheiro parado R$ 1 por mês. Isso no primeiro mês de investimento. No segundo mês de investimento, você teria R$ 101, né? Então, qual o rendimento seria desse segundo mês? Seria o rendimento de 1% sobre esses R$ 101. Ou seja, é uma escala progressiva. Você consegue... esse R$ 1 que você ganhou do mês anterior, ele já está na conta e já está sendo reinvestido. Ele já está com juros sobre ele. Então, renda passiva. O que é renda passiva, né? É um dinheiro que você vai ganhar sem precisar trabalhar ativamente. Então, é o que você já trabalhou, então você guardou ele, investiu, e ele vai rendendo diariamente, mensalmente. Então, é uma renda que vai vir para você sem você fazer nada, só por ter esse dinheiro guardado. E alguns exemplos, né? Dividendos de ações, aluguéis de imóveis, fundos imobiliários, juros de renda fixa. E a meta de quem investe é sempre, no longo prazo, viver só com essa renda passiva. Então, construir uma liberdade financeira, uma aposentadoria. E eu vou explicar um pouco mais pra frente sobre tudo isso. Renda fixa. Renda fixa tem prós e contras. A renda fixa ela é o quê? É um investimento que você coloca o seu dinheiro e sabe que ele não vai reduzir. Você não vai perder esse dinheiro. Você pode ser que o seu rendimento não seja tão alto. Então, prós. É uma maior segurança, né, de investimento e de retorno. É ideal para iniciante. Então, se você não sabe como investir ainda, você pode investir guardando seu dinheiro numa caixinha, guardando seu dinheiro. Eu vou explicar mais para frente em vários lugares, né, que você pode estar guardando e investindo. E é para um perfil mais conservador. Então, se você não está disposto a perder um pouco do seu dinheiro para no futuro ganhar, ou se você não quer essa variação de capital seu, a renda fixa é ideal. E ela não tem custo, né? Na maioria dos bancos e corretoras não tem custo. E os contras dela, basicamente que quanto maior a segurança, né, menor o retorno. Então o retorno de investimento dela é um pouco menor do que a renda variável. Agora a renda variável, né? O PROS são resultados mais significativos. Então tem uma valorização e desvalorização diária e é para um perfil mais moderado até arrojado. Então se você quer ter maior possibilidade de retorno financeiro, você tem que estar disposto a também ter a possibilidade de perda ou de variação. Pode ser que você compre uma ação que está valendo R$ 40 hoje, amanhã está valendo 39 e você perdeu R$ 1. Mas você só perde se você vende ela. Você pode esperar ela valorizar de novo. Então, você está sujeito a isso. O custo depende do ativo, do banco ou da corretora. Pode ou não conter taxas. Então, é variável. Há corretoras que não têm custo de compras de investimentos, né, em renda variável, e há outras que têm. Então, depende muito. E contras, né, quanto menor a segurança de investimento,
Ah, tá, tem menor segurança de investimento e de retorno. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes pode ser que a sua ação desvalorize, ou pode ser que o seu capital diminua, ou pode ser que aumente bastante. Então você pode perder parcialmente seu patrimônio e não só o rendimento, né, a curto prazo. Agora, tipos de investimento. Primeiro, esses 3 primeiros que são ações de renda fixa, né, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, e depois 2 de ações variáveis, que são 2 de investimentos variáveis, né, que são de ações e fundos imobiliários. Tesouro Direto. Basicamente, você empresta o seu dinheiro para o governo e ele vai te devolver no futuro com juros. Então, o governo está precisando, né, diariamente de dinheiro para obras, para projetos. Então, você vai emprestar parte do seu dinheiro e ele vai voltar com juros que o governo mesmo te paga. Então, é o investimento de maior segurança no país, porque o governo sempre vai te devolver esse dinheiro com juros. Mais do que os bancões, mais do que bancos digitais. Então, os tipos principais, o Tesouro Selic, ele é o mais seguro e ele é ideal para reserva. Por que ele é ideal para reserva? Porque esse Tesouro Selic ele tem liquidez diária, quer dizer que você pode tirar qualquer dia o seu dinheiro. Então, você colocou R$ 1.000 hoje, só que aconteceu alguma coisa imprevista, você tem que retirar R$ 500. Você pode tirar sem problema nenhum, porque ele acompanha a taxa de juros. Então, conforme os juros, você vai ter um rendimento. Então, ele é seguro, você pode tirar a qualquer momento. Vai ter um Tesouro IPCA, que ele protege da inflação. Então, ele é considerado híbrido, né? Porque ele, ao mesmo tempo que acompanha a inflação, ele tem mais uma taxa de, às vezes, 6% ao ano. Então, é um valor que acompanha a inflação e também tem uma taxa pré-fixada. E tem o tesouro pré-fixado mesmo, que você pode comprar hoje R$ 1.000. Você pode investir R$ 1.000 em tesouro pré-fixado a 12%. Se a taxa de juros aumentar a 15%, isso não te afeta. Você vai continuar recebendo só 12%. Mas também se a taxa de juros abaixar para 10,5%, você vai receber mais do que a maioria, porque no pré-fixado você já tinha estipulado esse valor. Então você recebe exatamente aquilo que você investe. É aquilo que você prevê como retorno. E agora sobre CDB. O que é CDB? CDB é você emprestar o seu dinheiro para o banco. Então o banco vai realizar empréstimos com o seu dinheiro, vai realizar operações e depois ele vai te devolver com juros. E isso acompanha a taxa do CDI. Exemplo, 100% de CDI, alguns bancos têm 110% de CDI. Quanto maior o percentual de CDI, maior o rendimento. E esse CDI ele acompanha sempre a taxa Selic. Ele é 0,10% abaixo da Selic. E a Selic é o quê? É os juros do Brasil. Então a taxa de juros do Brasil indica o rendimento do CDB e do CDI. E o LC e LCA, ele é parecido com o CDB, mas eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Então ele apresenta imposto de renda zero para pessoas físicas. São ligados aos setores imobiliário e agrícola. E agora renda variável. Vamos falar um pouco sobre ações. O que é uma ação? Ação é quando você pega e compra uma pequena parte de uma empresa. Aqui no exemplo está a Petrobras. Você comprou uma parte da Petrobras e dependendo do rendimento dela, dependendo da valorização dela, se a empresa crescer, a sua ação vai se valorizar, porque a empresa está valendo mais. Ela está trazendo mais verba, ela está gerando mais dinheiro. E se a empresa vai mal, ela começa a entrar em dívidas, a sua ação vai cair, porque ela acompanha o crescimento da empresa ou a redução da empresa. Além disso, algumas pagam dividendos. Então, por exemplo, a Petrobras ela vai pagar dividendos de acordo com a quantidade de cotas que você compra. São divididos por cotas, ações, né? Então, a Petrobras tem muitas, milhares de cotas e você compra uma. Você vai receber aquilo que é percentual referente a só uma cota. E algumas pagam mensalmente, algumas bimestralmente, trimestralmente. Então depende muito da empresa que você vai comprar essas ações. Fundos imobiliários. Ele é geralmente mais seguro e menos variável, né? Ainda assim ele é variável, mas ele apresenta variações menos discrepantes que as ações.
Por que isso? Porque você compra pedaços de imóveis. Antigamente, né, as pessoas... Antigamente não, atualmente também. Mas era muito mais comum as pessoas juntarem 200 mil, comprarem um apartamento e alugar. Mas se você não tem 200 mil, fundo imobiliário, ele serve exatamente para você... Se você tem 200 reais, 100 reais, 20 reais, você pode comprar parte, um tijolinho de um apartamento. E esse aluguel, ele vai vir referente... Ele vai ser pago para você, referente a um tijolo. Então, por exemplo, o XPML11. Eles pagam dividendos mensalmente, né? E geralmente é isento de imposto, quase todos são isentos de imposto de operação, então o dinheiro vem limpo. É como você receber aluguel, você tem que comprar o imóvel todo. E o XPML11 ele é sobre shoppings, então tem uma variedade de shoppings que eles possuem essas ações, você compra algumas dessas ações, compra uma se quiser, você vai receber mensalmente, vai pingar na sua conta o referente a uma ação, a duas ações, depende da quantidade que você comprar. E é basicamente isso. E agora eu vou falar só um pouco sobre como você pode dar esse primeiro passo para investimento, como você pode tá entrando nesse mundo, né? Primeiro você tem que traçar um perfil, o que você está disposto a ganhar, o que você está disposto a perder, para atingir os seus objetivos. Você quer uma renda mais constante, conservadora, que você não tenha risco de perder, ou você quer talvez arriscar em algo um pouco mais incerto, com um percentual de uma margem de lucro maior. Você tem que traçar esse perfil, então diversas corretoras. Você primeiro tem que criar uma conta numa corretora ou num banco e pesquisar sobre isso. É importante deixar claro, né, que isso não é uma recomendação nem nada, é só uma introdução para quem não sabe nada sobre e tentar dar uma clareada. Então, se você gostou desse vídeo, se acha que é útil, se você de algum jeito aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho aí, porque eu vou começar a postar sobre investimentos, é algo que eu tenho gostado bastante ultimamente. Então, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Se eu não souber responder, manda nos comentários mesmo assim que eu vou estar buscando saber, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua presença e audiência. Fiquem com Deus e tchau, tchau.